A diferença entre o diet e o light, a gente fica muito perdido nisso, né? Eu falo que a gente sai de uma graduação ou até mesmo do ensino médio, sabendo fazer várias fórmulas, cosseno, seno, e não sabendo o que é diet, light, ou saber o que é o alimento ou como escolher ele. Isso devia ter como um ensino básico nas escolas, né? Então, o diet e o light, uma pequena diferença. O diet é quando você retira algum componente do alimento original. Então, por exemplo, uma paçoca diet. Vai ser retirado dela o açúcar. Então, a paçoca diet não tem açúcar. Já o alimento light é reduzido pelo menos 25% de algum ingrediente. Que nele pode ser açúcar, nele pode ser gordura. E aí que está por exemplo, o exemplo do requeijão light. Então, o requeijão light, a diferença dele vai ser a redução da gordura e, consequentemente, a redução das calorias. Então, visando calorias, porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa ter um controle de calorias. É comer menos que o nosso corpo gasta. Então, se a gente faz uma troca do requeijão normal para o light, sim, vale a pena. Porque a gente está reduzindo as calorias ali pela gordura. Agora, a paçoca tradicional e a paçoca diet muda o açúcar. Porém, na paçoca diet tem as mesmas calorias, até um pouquinho mais que a normal, porque ao mesmo tempo que é retirado o açúcar, é adicionado um pouco mais de gordura também, para continuar palatável. Então é uma troca que não faz diferença. Agora, você é diabético, você precisa ter um controle do açúcar, aí sim faz essa troca, né? Então aí sim compensa. Agora, alimento zero também tem essa diferença. Por exemplo, tem um que é o iogurte zero, não sei se você já viu. Ele é zero açúcar, ele é zero gordura, porém tem uma lista enorme de ingredientes. E aí que tá a diferença, a gente vê muito isso na internet, a diferença do saudável e do fitness. É saudável? Não, você está consumindo uma carga gigante de conservante e adoçante ali. Mas tem pouca caloria. Então, visando ali um emagrecimento, pode ser que ele encaixe por praticidade, por a pessoa às vezes não gosta daquele iogurte natural, que não tem um gosto muito agradável, é mais amarguinho, então é uma troca que compensa. E aí entra na Coca-Cola, né? Tem a Coca-Cola normal, que é cheia de açúcar, e a Coca-Cola zero. Então, visando conservante, né, adoçante, é carregada, mas ela não te engorda. Então, ela não vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Milena, posso tomar, então, Coca Zero e emagrecer? Pode. Porque, como eu disse, para a gente emagrecer, a gente precisa controlar as calorias. E ela não vai gerar mais calorias no seu dia. Então, ela não tem problema. Ah, então eu vou tomar só Coca Zero o dia inteiro. É um alimento que faz mal. Não é saudável. Então, é uma troca que compensa, mas, claro, quantidade é o porém de tudo. E você falou aí sobre a questão fit, né? A gente sabe da indústria que tem por trás disso, né? Dos alimentos fit, da estética, da nutrição e de tudo mais. Alimento fit. Porque tem uma outra questão, porque o pessoal fala, vou comer lá o fit, mas também fit or fat. Pode trazer, tem muitos pode prejudicar. Falsos fits, Como que você vê essa indústria aí que coloca lá de todo tamanho? Fit. E aí quem é fit cai na comida lá fit. A indústria é muito má. Ela quer fazer você comprar e fim. Então ela vai colocar no nome lá fit, ela vai colocar no nome lá integral, sendo que não é integral. Então a gente vai muito pelo rótulo. Então saber ler rótulo é o diferencial para entender se aquele produto vale a pena ou não. Então muitos fits vai estar lá, fit, mas tem as mesmas calorias de que um biscoito normal. Então vale a pena? Não. E como identificar? Dá para ensinar um tutorial aí de ler rótulo? Olha, o rótulo, ele vai ser escrito por ordem decrescente. Então, o maior ingrediente pro menor. Então, o maior ingrediente, se eu quero comprar um pão integral, ele tem que ser farinha de trigo integral. Se ele tá como primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que a nossa farinha brasileira ela é enriquecida, então ele não é integral, porque a maior parte vai ser de farinha branca, normal. Então, saber ler rótulos e essa tabela de nutrição. Porque a tabela ela vai vir em calorias, então você consegue comparar com uma marca ou outra, até para ver a quantidade de fibras que uma tem e outra tem, a quantidade de proteínas que tem pães integrais que vão ter mais
proteína do que outras. Então a gente consegue ver nesse sentido. E aí que tá, açúcar, ele tá escondido como muitos nomes. Não vem só açúcar, às vezes vem lá açúcar demerara, açúcar mascavo, mas que é açúcar do mesmo jeito. Xarope de glicose, então xarope de milho, tudo isso é açúcar com outro nome.